Samara aproveita com os filhos o tempo livre no condomínio. Na próxima semana, ela vai se dividir entre o home office e as aulas online de Letícia, que chegou ao primeiro ano do ensino fundamental, e Davi, de 10. Ele precisou fazer terapia para entender tudo o que passou na pandemia. A quarentena foi uma coisa nova para mim, eu estava até gostando, só que foi passando os tempos e eu já tinha até programado que a vacina devia chegar até lá para agosto, setembro, e só foi adiando e não chegou. E aí foi começando as crises de angústias, eu tive que ir para psicóloga. E eu tenho vários amigos aqui do prédio, como da minha sala também, que teve várias crises de angústias. Ficar um ano com aula online não dá. Samara quer a retomada das aulas presenciais e lembra que a família dela ainda tem o privilégio de fazer escolhas. Os meus filhos vêm numa situação privilegiada, eu estudei minha vida inteira em escola pública, mas eles estão em escola privada e a escola pública não teve aula online, então a gente tem que pensar em tudo. E a aula online também, ela não é produtiva, ela diminui a concentração da criança, o excesso de tela desconcentra, prejudica a vista, então o presencial não tem substituição. Ana também sofre com as escolas fechadas, porque acompanha de perto as perdas no desenvolvimento da filha, matriculada em uma escola municipal no aglomerado da Serra. Com esse distanciamento, ela esqueceu muita coisa. Ela regrediu. Um ano sem ir para a escola, um ano sem ter contato com os amigos, sem ter contato com as professoras que ela tanto ama, um ano sem os lanches da escola. Ela teve, no princípio da pandemia, ela teve sinais de depressão. Mesmo com realidades distintas, famílias de diferentes classes sociais sentem falta da escola. Este é o primeiro ambiente social das crianças e também garantia de alimento com a merenda escolar. Se elas evoluem aqui, também regridem quando estão longe das salas de aula, isso é fato. Mas também é verdade que vivemos ainda uma pandemia. Nesta equação, com diferentes variáveis, é preciso equilíbrio para evitarmos ainda mais perdas. O Unicef defende o retorno urgente das escolas. Segundo o estudo feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, baseado em dados da PNAD, o país tem 1.380.000 crianças e adolescentes fora das salas de aula. Mais de 5 milhões de brasileiros entre 6 e 16 anos não tiveram atividades escolares em 2020 por causa da pandemia. Quando a gente vai olhar para quem são esses meninos e meninas que não tiveram acesso à aprendizagem na pandemia, a população negra e indígena, ela teve muito menor acesso quando a gente olha em comparação à população branca. Júlia lembra que a reabertura tem de ser adaptada à situação local e pode incluir elementos de educação híbrida, aulas presenciais e à distância, rodízio de estudantes em grupos pequenos. Para o Unicef, mesmo em crises humanitárias, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. O longo tempo de fechamento das escolas, o isolamento social, eles têm impactado tanto a saúde mental de nossas crianças e adolescentes, bem como a própria proteção desses meninos e meninas, né? Então, elas acabam correndo maior risco de abandonar, né? E aí a gente certamente quem corre o maior risco de abandonar são aquelas crianças e adolescentes que já vivem uma situação de maior vulnerabilidade, e aí a gente corre o risco de aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais no nosso país. Unai Tupinambás também teme pelo futuro das crianças. O infectologista da UFMG, consultor de Calil nas decisões em BH, defende a retomada gradativa nas EMEIs, com turmas menores, mas diz que ainda é preciso cautela. Há 410 casos de Covid por 100 mil habitantes em BH. O ideal para o retorno é ter um volume 8 vezes menor. Talvez seria o momento da gente fazer um piloto com algumas UMEIs naquelas áreas de maior vulnerabilidade social, né? Pegando aqueles alunos, aqueles meninos e meninas que estão naquela situação de maior sofrimento, né? Colocá-los dentro da escola, um pequeno período, não precisa ser o período inteiro, coloca 2 horas, 3 horas, alimenta e começa a acolher esses meninos, né? Como um piloto. Você sugeriu isso para o Calil?
Nós temos discutido isso, né? E a gente começa aos poucos, né? Começa com menos de 6 anos de idade, vê que deu certo, expande para outras UMEIs. As crianças estão morrendo no estudo, no ensino, no aprendizado, estão morrendo como pessoas, porque isso é um trauma que vai ficar para elas pelo resto da vida. As crianças lá debaixo do asfalto, elas têm aula particular, elas têm condições de não parar, elas têm condições de continuar crescendo no conforto de casa. Aqui no aglomerado, não.